Oi pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre A Viagem, que é o primeiro livro da Virginia Woolf, publicado em 1915. A Virginia Woolf nasceu em 1882 na Inglaterra e é um dos grandes nomes da literatura inglesa. Mas quando A Viagem foi publicado pela primeira vez, lá em 1915, então, esse livro não foi muito bem recebido, recebeu críticas bastante negativas, inclusive de pessoas próximas à Virginia, o que compreensivelmente deixou ela bastante abalada. Esse livro vai ter como protagonista a Rachel, uma moça de 24 anos, uma moça inglesa, que está em uma viagem em direção à América do Sul. E o pai da Rachel era dono de vários navios que ligavam a Europa e a América do Sul, tanto navios de carga que levavam látex para a Europa, esse era o período do ciclo da borracha aqui no Brasil, e também navios de passageiros. Os tios dessa moça também vão embarcar nesse navio, além de outros passageiros, incluindo a famosa Clarissa Dalloway, que posteriormente viria a ser uma das personagens mais famosas da Virginia no livro Mrs. Dalloway. Mas a Rachel não tinha muito bem um motivo para estar fazendo aquela viagem. Ela estava simplesmente acompanhando o pai, que era então o dono do navio, e os planos de viagem dela mudam quando os tios convidam para que ela desembarcasse junto com eles, quando eles desembarcariam em um certo ponto da América do Sul, enquanto que o pai dela seguiria a viagem em direção a Buenos Aires. E a Rachel aceita esse convite dos tios, a Ellen e o Ridley, para passar um tempo com eles, então, enquanto que o pai seguiria na viagem de negócios. E a Ellen, que era então tia da Rachel, vai ser uma personagem muito importante para esse livro. Ela é uma personagem bastante observadora. A gente vai ter muito do desenrolar dessa história dado através dos olhos da Ellen. E a Ellen também vai sentir que precisava completar a educação da Rachel, porque a mãe da Rachel já tinha morrido, o que levou a Rachel a ficar bastante isolada, sem muito convívio social. Então a Ellen sentia que ela faltava uma experiência de vida para essa moça, que ela tenta então passar para a Rachel. A Rachel e os tios desembarcam no Brasil, em uma cidade fictícia chamada Santa Marina, mas em nenhum momento do livro é dito que eles estão no Brasil. O local é sempre definido como América do Sul, sem definir então o país. Mas como esse grupo desembarca em algum ponto próximo à foz do rio Amazonas, então, obviamente, eles desembarcam no Brasil, e essa história vai se passar, então, no estado do Amapá ou no estado do Pará, o que a gente já não tem como saber, porque essa cidade descrita pela Virginia é uma cidade fictícia. E perto da casa dos tios da Rachel vai existir um hotel em que se hospedavam vários viajantes ingleses, e é nesse contexto da casa e do hotel que boa parte dessa história vai se desenvolver depois desse início no navio. E nesse contexto navio, casa, hotel, a gente percebe que esses personagens estão sempre apartados do mundo, eles estão sempre em um mundo próprio, em que só convivem os ingleses e praticamente não interagem com o que existe do lado de fora. Primeiro a gente vai ter o isolamento óbvio desses personagens no navio, no meio do oceano, e depois a gente vai sentir que eles vivem isolados naquele hotel, porque eles convivem só entre si, eles só interagem com outros ingleses, quase como se eles estivessem em um enclave inglês no meio do território brasileiro. Inclusive, por conta dessa falta de interação com o mundo exterior, a gente não vai ter a sensação de que esses personagens estão fora da Inglaterra. Parece que eles continuam na Inglaterra, porque eles só convivem com aqueles hóspedes do hotel, que são ingleses, então praticamente não existe nenhuma troca cultural com o ambiente externo, nem com os moradores dessa região da foz do rio Amazonas. É claro que eles vão sair do hotel para dar passeios e comentam as diferenças na natureza e do clima entre a Inglaterra e a América do Sul, mas eles só interagem e só encontram outros personagens ingleses pelo caminho, o que dá um tom um pouco artificial para essa narrativa. Com isso, a gente percebe que a América do Sul é utilizada muito mais como uma metáfora de distanciamento do que um distanciamento de fato, refletindo o processo interno da Rachel, que está em uma jornada, então, de autodescoberta. E a principal viagem interna que a Rachel está passando é a descoberta do amor, que ela consegue se permitir sentir porque ela estava longe do pai.
Chegando no Brasil, a Rachel conhece o Terence, um jovem inglês aspirante a escritor que estava hospedado então nesse hotel dos ingleses, e esses dois jovens acabam se aproximando e com o tempo se apaixonando. E o desenvolvimento desse sentimento que vai nascendo entre eles é muito bem trabalhado pela Virginia Woolf, que traz todas as angústias e dúvidas desse processo de aproximação entre duas pessoas que estão se apaixonando. E é claro que vão aparecer algumas pedras no caminho desse amor, como todas as histórias de amor enfrentam, e esses problemas que vão surgindo vão mexer bastante com os ânimos desse possível casal. Grande parte da aproximação entre a Rachel e o Terence vai se dar por meio da troca de livros e da troca de ideias sobre livros, e assim a viagem vai estar cheia de referências a outras obras. O próprio Ridley, que era tio da Rachel, era editor e estava preparando uma edição de Píndaro, então vão aparecer muitas referências a autores gregos e também a outros autores, como John Milton, Balzac, Shelley e Henrik Ibsen. Então a viagem vai estar cheia de referências a outros livros, refletindo também o amor da Virginia Woolf pelos livros. E a Virginia também vai fazer algumas sátiras com a mentalidade inglesa do período, em trechos em que ela ironiza o moralismo, a hipocrisia e o ar de superioridade dos personagens. E também vai aparecer aqui nesse livro a questão do não dito, já que esses personagens estão sempre escondendo algum pensamento ou emoção em nome das convenções sociais, e essa ideia do não dito também vai aparecer no desejo do Terence de escrever um livro sobre o silêncio, ou seja, sobre o que não é dito, sobre o que está nas entrelinhas. E o final desse livro aqui é bastante surpreendente, eu não esperava esse final aqui de jeito nenhum. É claro que conforme a situação vai se desenvolvendo mais para o final do livro, a gente vai desconfiando sim do que vai acontecer, mas mesmo assim é um final bastante inesperado que quebra o ar de normalidade que essa viagem traz, e vou deixar que vocês descubram então o que acontece no final desse livro. Eu admiro muito a escrita da Virginia Woolf, fiquei muito contente de conhecer essa primeira publicação dela e espero ter a oportunidade de trazer mais obras dela em breve. Esse então foi o livro de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê de novo então no próximo vídeo. Até mais!